Muito bem, pessoal. Estamos de volta? Vamos lá para a última parte dessa nossa aula, onde nós vamos ver agora uma peça, né? Eu trouxe aqui para vocês um problema e nós vamos ver como que vai ficar solucionado esse problema aqui. Ó. Horácio, microempresário, cansado de trabalhar muito e não ver resultado financeiro de seu esforço, tendo em vista a grande quantidade de impostos que paga, além de estar cansado também de ouvir tantas notícias de políticos desviando dinheiro público em esquemas de corrupção, quis satisfazer o sonho de sua esposa de ter um aparelho celular de última geração. Para presentear sua esposa, no dia 20 de março de 2017, foi até uma grande loja de departamentos e pediu para ver determinado aparelho celular. Quando a funcionária que o atendia virou as costas, Horácio subtraiu outro aparelho que estava no balcão e se evadiu da loja sem pagar pelo produto. Algumas quadras de distância da loja foi abordado por pessoa que se identificou como sendo segurança do estabelecimento, o qual pediu para ver o celular e a nota de compra. Horácio mostrou somente o celular e não tinha mais nada a dizer, sendo que um policial que estava por perto foi acionado e Horácio foi levado à delegacia de polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. E Horácio, arrependido, confessou o crime e os motivos que o levaram a cometer o furto. E sua conduta foi tipificada nos termos do artigo 155 caput do Código Penal. Judite, esposa de Horácio e informada por meio de um telefonema da prisão do marido, lhe procura na condição de advogado ou advogada e narra-lhe que Horácio encontra-se preso, que o marido é primário e tem residência fixa. Informa também que o marido possui uma empresa que efetua consertos em computadores há mais de 10 anos, sendo a melhor da cidade, sendo que nunca faltou o necessário para o sustento da família. Informou ainda que Horácio sempre foi honesto e trabalhador e não sabe o porquê o seu marido fez uma coisa dessas. Por fim, disse que o casal possui um filho de 3 anos de idade e que está grávida de 8 meses do segundo filho, sendo que a família precisa dos cuidados de Horácio e do sustento financeiro, uma vez que Judite, por estar grávida, não está trabalhando. Judite apresenta a você, na condição de advogado ou advogada, os seguintes documentos: CPF e RG de Horácio, comprovante de residência, cartão da gestante, expedido, certidão de nascimento do filho do casal, auto de prisão em flagrante, nota de culpa e folha de antecedentes criminais sem passagens. Ao tomar conhecimento do auto de prisão em flagrante, você percebe que o flagrante estava em ordem, sendo observadas todas as formalidades legais, e que o promotor de justiça atuante no caso postulou dentro do prazo legal pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Considerando a situação hipotética descrita, formule na condição de advogado ou advogada contratado ou contratada por Horácio a peça diversa de habeas corpus que deve ser apresentada para se obter a liberdade do seu cliente. Muito bem, volta aqui para mim rapidinho. Vejam vocês que a situação narrada aqui descrita, o Horácio, ele é trabalhador, é uma pessoa com bons antecedentes, honesta, ele tem um filho pequenininho, está esperando, a sua esposa está grávida de mais um, eles, pelo jeito aqui, o casamento aqui está em ordem, e a mulher fala que ele é um bom moço, não sabe o que deu na cabeça dele, ele tem uma empresa que funciona há mais de 10 anos na cidade, é a melhor da cidade. Você concorda comigo que, da maneira como está descrito, o examinador está colocando aqui para você uma situação que tudo indica que o Horácio praticou, foi um deslize na vida dele, que ele não vai voltar a praticar o crime, e que não tem o porquê dele fugir da cidade, porque ele tem os compromissos com a família? Deu para entender essa ideia? Muito bem, não vamos discutir se foi ele ou não que praticou o crime. Vamos só dizer que ele merece a oportunidade de de aguardar o julgamento em liberdade. É isso, pedido de liberdade provisória. Mais uma informação. O examinador nos dá a informação de que todas as formalidades para a prisão em flagrante foram observadas. Então, não é caso de relaxamento de prisão em flagrante. O examinador também disse que ele não vai aceitar habeas corpus. Então, só nos cabe pedido de liberdade provisória. Vamos lá para a tela? O nosso gabarito fica da seguinte maneira: a peça é o pedido de liberdade provisória, fundamentação, artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal e 310, inciso 3 do Código de Processo Penal,
Endereçamento, como furto é um crime estadual, de competência estadual, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da, tracinho, o problema não nos informa, vara criminal da comarca de, tracinho, o problema não nos informa. Quais são as teses em favor do cliente? O requerente é primário, não havendo elementos de que solto tornará a praticar novos crimes, não sendo necessária para a garantia da ordem pública. Segundo a tese em favor do nosso cliente, requerente é trabalhador, possui renda própria e mantém financeiramente sua família, não havendo necessidade da prisão para garantir a imposição da lei penal. Terceiro, o requerente confessou na fase policial a prática do crime. Quarto, o crime de furto não admite a decretação da prisão preventiva, por ter sua pena máxima igual a 4 anos e não superior a 4 anos. Quais são os pedidos, então? Concessão da liberdade provisória, expedição de alvará de soltura. Data da petição, não há data a ser colocada porque o problema não nos pede. Muito bem. Endereçamento. Para onde que nós vamos endereçar? Olha como que vai ficar o seu endereçamento, vamos lá para a tela. Pode ficar na tela agora, Má. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da, tracinho, vara criminal da comarca de. Identificação do feito, do preso e do feito. Ó. Requerente, Horácio. Inquérito policial, número, 2 pontinhos, não vai colocar número que você identifica a sua peça. Então não coloca número nenhum porque o examinador não nos deu. Como que vai ficar a nossa introdução ou preâmbulo? Horácio, vírgula, nacionalidade. Você vai escrever desse jeito, tá bom, pessoal? Nacionalidade, vírgula, estado civil, vírgula, profissão, vírgula, RG, vírgula, CPF, vírgula, endereço, vírgula. Por seu advogado abaixo assinado, conforme procuração anexa a este instrumento, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer a liberdade provisória, com fundamento no artigo 5º, para inciso 66 da Constituição Federal e artigo 310, inciso 3 do Código de Processo Penal, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. Dos fatos. Olha como que a gente vai contar os fatos que estavam narrados lá. Vejam vocês que eu fiz pequenas adaptações, simplesmente para que o juiz saiba o que é que está acontecendo. Consta dos autos que no dia 20 de março de 2017, o requerente foi até uma grande loja de departamentos e pediu para ver determinado aparelho celular. Então, ó, eu estou colocando uma dúvida. Consta dos autos, eu não estou dizendo que ele fez, consta dos autos. Quando a funcionária que o atendia virou as costas, o requerente teria subtraído. Você consegue ver que eu estou colocando uma relativização aqui? Será que fez mesmo? Teria subtraído um aparelho celular que estava no balcão e teria se evadido da loja sem pagar pelo produto. Algumas quadras de distância da loja, o requerente foi abordado por pessoa que se identificou como sendo segurança do estabelecimento, o qual pediu para ver o celular e a nota de compra. O requerente, nesse momento, teria confessado a prática do crime. Teria. Motivo pelo qual foi levado para a delegacia de polícia por um policial militar que foi acionado para o local. Na delegacia de polícia, o requerente confessou em seu interrogatório a prática do crime e disse que subtraiu o celular para presentear sua esposa. O auto de prisão em flagrante foi lavrado, tendo sido observadas todas as formalidades legais, e sua conduta foi tipificada nos termos do artigo 155 caput do Código Penal, sendo que o Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante pela prisão preventiva. Acabou os fatos. Tá bom? Vamos entrar da impossibilidade de decretação da prisão preventiva. Inicialmente, eu começo assim, você começa falando assim, ó. Inicialmente, porque é o início. Excelência, cabe ressaltar que o crime pelo qual o requerente está respondendo, furto simples, nos termos do caput do artigo 155 do Código Penal, não está incluído naqueles para os quais cabe a prisão preventiva, tendo em vista que referido tipo penal tem como pena máxima 4 anos de reclusão. E o artigo 313, inciso 1 do Código de Processo Penal, estabelece que cabe a prisão preventiva para os crimes cuja pena máxima seja superior a 4 anos, situação na qual o requerente não se enquadra. Volta aqui para mim rapidinho, Má. Veja você, aqui, pessoal, eu não inventei nada, eu só fiz conexões entre artigos e coloquei a situação do meu cliente. Eu não inventei nada, você não tem que saber escrever muita coisa, você tem somente que saber fazer conexões entre os artigos de uma forma lógica com o problema estabelecido. Volta para a tela, Má.
Além disso, então agora eu vou falar mais uma coisa. Então eu comecei com inicialmente, agora como que eu introduzo um segundo argumento? Além disso, o crime que se atribui ao requerente não foi cometido com violência ou grave ameaça, bem como o requerente é primário e possui renda própria, não havendo motivos que levem a acreditar que sua prisão servirá para garantir a ordem pública. Eu estou afastando um possível argumento do 312 de garantia da ordem pública. Não dá para falar que vai garantir a ordem pública porque foi um crime violento ou porque ele vai voltar a praticar crime. O terceiro, eu ainda quero acrescentar mais uma coisa. Cabe ressaltar também, então estou incluindo mais algo, mais uma informação, um terceiro argumento, que o requerente é microempresário, possui empresa, endereço fixo, é pai de um filho, está com a esposa grávida e necessita manter o sustento da família, uma vez que a gravidez de sua esposa não permite que essa trabalhe. Assim, a prisão preventiva não é necessária para a aplicação da lei penal, pois não há qualquer indicativo de que o requerente irá se evadir. Novamente, eu não criei nada, eu só pus aqui o que o problema já havia me dito. Como eu sei qual é um requisito da prisão preventiva, eu com facilidade resolvo a situação. E é o que vai acontecer com você. Por fim, é o último argumento. Então, por fim, deve ser observado que o requerente confessou a prática do crime na fase policial, não sendo, portanto, necessária sua prisão por conveniência da instrução criminal. Ele ajudou a polícia. Então não dá para falar que ele vai atrapalhar a polícia na investigação. Ele ajudou, ele confessou que foi ele. Então, por isso que a prisão não é conveniente para a instrução criminal. Tá certo? Aí aquela frase que eu falei para vocês que você vai formular sempre, depois dessa parte aqui, ó. Por tudo que foi dito, fica claro que os requisitos estabelecidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, necessários para a decretação da prisão preventiva, não estão preenchidos. Vamos para o pedido? Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência, nos termos do artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal e artigo 310, inciso 3 do Código de Processo Penal, seja concedida a liberdade provisória ao requerente, tendo em vista estarem ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, a fim de que possa permanecer em liberdade durante o processo, expedindo-se o alvará de soltura. Subsidiariamente, tendo em vista ser o crime afiançável, requer seja concedida a liberdade provisória arbitrando-se fiança ou ainda, e caso Vossa Excelência entenda que seja necessário, que seja imposta medida cautelar diversa da prisão, nos termos estabelecidos pelo artigo 319 do Código de Processo Penal. Você vai pedir com educação, termos em que pede deferimento. E por fim, olha lá, comarca, data, advogado, OAB. Pessoal, pedido de liberdade provisória, dá uma estudada na apostila, leia, releia, leia os artigos que eu menciono lá e eu tenho certeza que você estará preparado para enfrentar essa peça caso ela venha cair para você na segunda fase da OAB. Meu querido, minha querida, fica com Deus, bons estudos e até a próxima aula.